Fala. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, Obrigada, Jesus. pela oportunidade, Amém, mais uma Jesus. vez, Sim, de Senhor. estar na tua presença e poder Amém. contemplar a tua palavra. Amém. Obrigado por esse estudo, obrigado pelo teu Espírito direcionando Amém. todas as coisas, não a nós, mas a ti seja a honra, a glória e todo o louvor. Amém. Prepara, Senhor, os nossos corações. Amém. Prepara, Deus, o ambiente, Senhor. Amém. Que seja tudo do Sede. teu agrado, que os nossos corações estejam nas tuas mãos. Amém. Entregamos toda a preocupação, aquele que hoje está preocupado com qualquer coisa que seja, tira a preocupação, Senhor. Amém. Ó Deus, limpa a nossa mente para que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Amém. E assim viver experiências poderosas na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém. Ele vai ler Abacuque e depois eu falo. Abacuque capítulo 1, depois o 3:17. Então abra sua Bíblia e fica depois de Miqueias. Abacuque, Vai capítulo pelo 1, horário. do versículo 1 ao 5. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhe as nações e contemple-nas, fique atônitos e pasme, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, e se lhes fosse contado. 3:17. 3:17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo a produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, versículo 18, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém, amém. Fala mesmo conosco, Senhor. Nós já te damos todo louvor, toda honra e toda glória. Ontem nós viemos de um culto, de uma igreja, um culto não, de uma igreja que nós fomos ajudar a resolver uma pendência, né? E aí, quando cheguei em casa, eu senti um peso, como assim, há muito tempo eu não sinto. E eu disse para ele, eu não sei o que peso é esse, só sei que eu só quero dormir. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti isso algumas vezes, né? E para mim esse é o caminho da cama, não tem jeito. Eu posso orar, oro, mas quando eu sinto isso, minha vontade é de dormir. E aí nós já estávamos com tudo preparado para hoje, né? Então fui deitar ontem umas 9 horas da noite. A gente tinha ido cedo lá. E quando eu acordo com Abacuque. E aí ele me disse claramente, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o possante de Jacó, de Isaías 60. E ele começou a ministrar o meu coração. Só que eu peguei a minha Bíblia agora de manhã e eu achei tremendo, porque ontem eu disse para ele, que peso é esse? Eu não estava sentindo isso quando saí de casa. Que coisa estranha, como pode uma coisa dessa, né? Mas quando eu abro a minha Bíblia pentecostal, na sua, se você tem a pentecostal também, você vai ver a mesma coisa. Olha só como começa. O peso, versículo 1 logo, o peso que viu o profeta Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. Nós precisamos estar atentos, por quê? Porque Deus está trazendo pesos sobre nós, que às vezes nós não vamos entender. Nós vamos ficar igualzinho a Abacuque, mas Deus tem um propósito. E aí, como se não bastasse, de manhã logo cedo, eu recebo uma mensagem de uma irmãzinha. Quando eu não entender o rumo que as coisas estão seguindo,
Faça-me, Senhor, compreender que por trás de cada situação existe sempre, grife a palavra sempre na sua vida aí, sempre um propósito que somente o Senhor tem conhecimento e me dará vitória. Depois vou mandar por escrito para vocês, porque foi agora que eu recebi. Cuida, Senhor, aí eu coloquei a minha oração. Cuida, Senhor, do que não está ao meu alcance e me ajuda a descansar. Olha que maravilha. Aí você vai lembrar, cuida, Senhor, do que não está ao meu alcance e me ajuda a descansar. E aí você vai lembrar do capítulo 4 de Hebreus, que nós já falamos várias vezes, não é? Resta um descanso para o povo de Deus. Procuremos, pois, entrar nesse descanso para que ninguém caia em desobediência. Então, isso significa o quê? Que quando eu vejo as coisas negativas tumultuadas ao meu redor e eu não entro no descanso, eu estou em desobediência. Porque eu preciso entender a palavra de Deus, como eu sempre falo, no todo. Você não pode pegar um versículo isolado e ficar achando que aquilo ali é verdade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes eu esqueço disso, não sei se você esquece também, né? Mas às vezes nós esquecemos disso, que todas as coisas, aquele marido que você não entende faz parte, querida, do processo de Deus para tratar com você e com ele. Não tem outro caminho. E aí Abacuque está fazendo exatamente isso aqui. Mas, Senhor, onde está o Senhor? O Senhor não entende o que eu estou falando, que o Senhor parece que está surdo. A justiça, a injustiça está prosperando, a justiça se corrompe, exatamente o nosso quadro de hoje. A justiça está se corrompendo, o povo está chamando certo de errado, e o Senhor não vai fazer nada. E ainda para completar, quando eu reclamo do Senhor, o Senhor envia os babileus, os babilônicos, aquele povo rebelde, aquele povo contestuoso, aquele povo, sabe, perdido para poder vir contra o povo do Senhor. É isso mesmo que o Senhor vai fazer, Senhor? Deus vai usar o povo inimigo para poder chicotear o povo dele, é isso mesmo? É isso que Abacuque fala. E o Senhor vai ficar de braço cruzado e não vai fazer nada? E nós não fazemos isso muitas vezes com Deus? Onde está o Senhor que não vê minha luta, minha dificuldade? E aí eu sempre digo, Ele está no mesmo lugar. Glória a Deus. Ele está no mesmo lugar, porque tudo isso faz parte do processo de Deus na nossa vida. Às vezes a gente se revolta, sim, é normal, sim. Às vezes você chora, sim, é normal, sim. Você fica com raiva, sim. Como eu sempre brinco, dá vontade de matar o infeliz? Dá vontade de matar, sim. Quem disser que não tem essa vontade de vez em quando, está mentindo. Então, é melhor você pensar direitinho. Mas tudo isso faz parte do processo. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. Então, nós precisamos lembrar que Deus está nos chamando nesse tempo para um novo posicionamento. Ontem eu estava aconselhando uma menina, e aí eu estava falando exatamente isso com ela. Eu disse, mas minha filha não está aceitando isso, mas minha filha disse, olha só, querida, não dá tempo mais de melindres, não dá tempo mais. E agora de manhã eu estava lembrando aqui, e eu pedi a Deus, que eu não tive tempo de escrever, eu falei, Senhor, me lembra se é de ti para eu falar para o grupo. Mas eu me lembrei de quando a minha filha saiu do apartamento dela, de 4 quartos, que a Dani está aí, a Dani sabe, o melhor local ali de Campinas, com um apartamentão lindo, e eu no meu, do lado dela lá, que Deus tinha me colocado lá do lado para socorrer ela hoje, que eu entendo, nas mudanças, nas coisas da vida. E quando eu vi que ela veio para o meu para ficar ali, era para ficar uma semana, ficou 3 meses. E quando ela sai e deixa um bem precioso dela, que era o cachorrinho comigo. Imagina ela saindo somente com uma mala para cada um. A minha neta levando o ursinho dela no colo e não podia levar mais nada, mais nada. E eu olhei quando eu disse para Deus, Deus, o que que é isso? Deus me disse assim, eu estou libertando o meu povo. Eu tenho uma chamada com eles para fora. Eles vão para o fim do mundo. Lembra do sonho que eu te dei 15 anos antes? 15 anos antes eu te dei um sonho que eles iriam ser missionários no fim do mundo. Eles estão cumprindo o meu chamado. Não tenha dó, não tenha pena. Enxuga as lágrimas e desliga ela agora de tudo que ficou para trás, para que ela não sofra. Quando eu vi que nem ela nem meus netos queriam olhar para trás, eu fiquei olhando e falando: Deus, me dá força, me dá força. Nós não estamos passando nada. Te digo, nós não temos passado nada, porque uma cena dessa eu nunca pensei que eu fosse viver.
E aí, quando eu olhei, eu falei, Senhor, eu só quero uma coisa, não deixa as lágrimas descerem. Eu entrego minha filha, a família dela, já entreguei desde bebê. Leva sim, Senhor, faz o que o Senhor quiser, mas eu não quero chorar, nenhuma lágrima, nenhuma lágrima. E eu já disse para vocês que Deus tem me ensinado a caminhada com Ele. Não é brincadeira, não é fácil, não é oba-oba. Não é coisa que de água com açúcar, não. Eu não posso criar meus filhos e meus netos com água com açúcar. Não dá. Até hoje ele vê aqui no dia a dia, nós estamos juntos há um ano. Pergunta a ele se algum dia uma das minhas filhas me ligou para poder reclamar da vida, para poder pedir alguma ajuda financeira. Não, ninguém vai pedir. Eu ensinei isso para elas desde pequena e elas são desse jeito. O máximo que elas pegam, mãe, eu não estou conseguindo pagar uma conta no Brasil, você paga aí para mim, amanhã eu deposito para você. É no máximo. Gente, que coisa maravilhosa. E aí você vai ver isso aqui, e o Dimas estava aqui aberto, lendo, agora que eu sei por que você ficou aí achando que estava errado. Era Joel mesmo também que Deus queria falar. Joel 2 foi a outra coisa que nós preparamos, quando ele disse, eu estou preparando um exército de guerra. Para o dia do Senhor. Para o dia do Senhor. Eu estou preparando um exército de guerra, não dá para o filho ficar com o neto. Ah, mas eu não quero se ventear, porque... Não, acabou esse tempo. E eu quero te acordar para uma realidade que Deus está me chamando. Para quê? Para que você não sofra dano. Para que a sua família não sofra dano. Quando eu vi a minha filha saindo com toda a família daquele jeito, eu engoli o choro e falei, tchau, querida, Deus abençoe vocês, vai ser uma bênção tudo que vocês vão fazer. E fechei a porta o mais rápido possível, eles desceram no elevador, tenho certeza que todo mundo desceu num pranto só. E eu desci, eu fechei a porta, eu fui para o chão, dobrei o joelho e eu chorava sem cessar. Como se não bastasse toda aquela luta, aquela dificuldade de ter que entregar minha família para o Senhor fazer o que Ele queria. E hoje eu vejo a glória da última casa maior do que a da primeira, meus netos fazendo faculdade nos Estados Unidos, com tudo levantado lá naquela terra que Deus tinha preparado para eles. Deus tinha dito que meus netos iam para lá para fazer a faculdade. Se eles não tivessem ido para a Europa, eles não teriam como enviar os filhos agora para a melhor faculdade lá dos Estados Unidos. Aí eu quero lembrar para você o versículo que eu sempre falo, João 13:7. O que eu faço, tu não sabes agora, entenderás depois. Aquele peso de ontem eu não entendi nada. Eu só olhei para ele e falei, amor, ora por mim, que nem eu não estou me aguentando, parece que eu estou morrendo. Ora por mim. Hoje já entendi. Por quê? Porque Deus queria que eu sentisse o que Abacuque sentiu para que eu entendesse. E hoje eu pudesse falar sobre Abacuque para você. Hoje eu estou vendo na vida da minha filha, ela cuidando das crianças lá da guerra, dos adolescentes lá da Ucrânia, que apareceram e foram para lá sem ela saber. Filhos dos ucranianos, cheios de recursos, mas que não podiam deixar os filhos lá, porque senão eles corriam risco, e os filhos também, só que os pais não podiam sair, só os filhos. A minha filha hoje está lá, cuidando daqueles adolescentes, me dá vontade de chorar, de alegria, do privilégio que Deus me dá de poder enviar minha filha para cuidar dos ucranianos que estão lá, que não tem pai nem mãe por perto. Os pais alugaram um apartamento para os filhos ficarem, mas não podem ir lá. Então, que alegria! Você não sabe o que Deus está fazendo. Então, se alegra. Além de tudo aquilo, ainda tive que ouvir os telefonemas de pessoas que não estavam orando, não estavam fazendo do jeito que Deus tinha falado, e me ligavam constantemente. Como assim? Você está maluca, sua filha está em plena guerra, está explodindo tudo lá e você vai ficar tranquila orando pelos outros? Eu vou ficar tranquila porque eu tenho um Deus que Ele diz que Ele é papai, que Ele é marido, que Ele cuida da minha casa, que Ele cuida dos meus filhos, meus netos. Eu não tenho que me preocupar com coisa alguma, foi a ordem dele. Não vos preocupeis com coisa alguma. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37. Confia nele e o mais Ele vai fazer. Entregar significa você não pensar mais no assunto. Eu gosto sempre de lembrar dos advogados nessa hora. Quase que eu fiz direito, de tanto que eu gostava disso. Você entregou uma causa para o advogado, você não vai ficar o dia todo, o tempo todo, perturbando ele. E aí, já resolveu? E aí, já resolveu? E aí, já resolveu? Por quê? Se você fizer isso, ele vai mandar você sumir da frente dele. Ontem eu peguei uma menina daí, eu fui aconselhar. Quando eu peguei, eu falei, Senhor, eu estou sendo dura demais. Eu vi que ela estava querendo chorar. Mas ela de lá e eu de cá. Falei, querida, há um ano atrás, talvez, eu te disse, seu caminho tem que começar procurando uma igreja forte aí em Campinas para você ir levar seu filho, leva sua família, porque nós estamos vivendo tempo final, não dá para você ficar sozinha mais. Eu te falei isso há quanto tempo? Você ainda não fez. Vai fazer quando? Eu hoje queria ter pena de você, queria te ajudar, mas não estou sentindo.
Estou sentindo que eu tenho que te puxar, te empurrar para frente, porque senão daqui a pouco eu não vou poder fazer isso com você. E eu vou fazer enquanto há tempo. Eu quero ver você de pé. Eu quero ver sua família de pé. Se eu não fizer isso com você agora, você vai continuar do jeito que você está. Há um ano que você está do mesmo jeito. Agora chega, só vou cuidar de você depois que você fizer o que eu estou falando. E olha que eu não estou falando para você vir para a minha igreja, estou falando para você procurar uma igreja qualquer, porque você precisa do corpo de Cristo na terra. Foi Jesus quem falou: não deixa a tua congregação, como é costume de alguns. Hoje a gente está vendo a igreja online, a Novos Começos online, minha filha trabalhando na Novos Começos online. Não importa, o que Deus vai levantar nesse tempo, nós vimos o que ele fez com a igreja online no tempo de pandemia. Se as pessoas não tivessem, até hoje eu choro quando encontro os irmãos da Donep, que eu falo com eles. Que alegria eu poder ver vocês me colocando para falar lá de Campinas para vocês, porque eu estava sozinha, sem ninguém lá para poder estar comigo. Quando vocês entravam, era uma festa para mim. Vocês entravam rindo e brincando, falando comigo. Vocês não imaginam, vocês achavam que era eu que estava dando um alimento para vocês. Não, vocês estavam me alimentando. Porque o corpo de Cristo da Terra é assim, você não sabe se vai vir uma outra pandemia. Então se prepare para tudo. Se prepare para tudo. E que alegria ontem, antes de dormir, quando eu recebo o recadinho dela, pastora, fui para a igreja com meu filho. Não preciso nem falar mais nada. Só a forma dela escrever já falou no meu coração. Não só estou com vocês na live, mas eu fui para a igreja ontem, eu procurei me alinhar ao corpo de Cristo na terra. Enquanto nós temos tempo, a Bíblia diz: faça bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E aí eu lembrei, enquanto estou falando com ela, fala quanto que é a terapia da senhora, porque mesmo sendo caro, eu quero tentar pagar. Eu falei: não, querida, não quero receber de você. Não estou aqui falando de terapia, eu estou falando para você da sua vida crescer com Deus. Não tem como você ficar mais do jeito que está. Não quero receber. Não, mas não quero ouvir isso. Estou sendo dura com você, não quero ouvir isso. Eu estou te ligando porque eu sei que você está precisando para te ajudar. Mas se você não fizer o que eu estou falando, não adianta, porque não sou eu que estou falando. É Deus quem está te direcionando. Se Deus direcionou desse jeito, você precisa avançar. Outra coisa que me lembrei, enquanto eu estava aqui, que nós precisamos nos preparar. O momento mais difícil para mim nessa caminhada com Deus foi quando eu estava dentro do avião indo de mudança para os Estados Unidos. Eu pensei, não sei nem o que eu vou enfrentar lá, né? Porque recebemos um convite de uma missão americana para trabalhar com a igreja de língua portuguesa. Então, pensei, tranquilo. Até aí está tudo maravilhoso, aparentemente tudo maravilhoso. Só que quando eu estou dentro do avião, Deus me toma e fala assim: desliga agora do Brasil. Desliga do Brasil, porque você não sabe quando você vai voltar ao Brasil. Desliga de todas as saudades. Sua mãe ficou, mas não quero você pensando na sua mãe. Não quero você pensando nos seus irmãos. Não quero você pensando em nada daqui. Você vai ter que desligar Mateus 18, 18 de tudo do Brasil, para que você seja livre para ir e fazer a minha obra como eu quero. Gente, eu fiquei parada. Eu nunca vi um sofrimento tal. Quando eu comecei a orar, comecei devagarinho, baixinho, para o avião, ninguém perceber que eu estava orando, só que eu não aguentei. Eu fui tomada de um choro convulsivo, que a aeromoça veio, chegou perto de mim e falou: a senhora está passando mal? A senhora está precisando de ajuda? A senhora? Eu falei: não, querida, eu não estou precisando de nada. Eu estou orando. Todo mundo ouvia a oração, de tão forte que foi Deus me tomando dentro daquele avião para orar por mim. Então, hoje eu quero te dizer: desprenda de tudo. Você não sabe o dia de amanhã. Ore e faça essa oração de Mateus 18, 18 para os seus filhos, para os seus netos. Você não sabe o dia de amanhã. Eu lembro do dia que eu fiz essa oração dos meus filhos. Que choro. Senhor, eu desligo meus filhos de toda apego. Eu não quero que eles fiquem apegados a mim. Eu não quero que eles fiquem apegados ao travesseiro, igual vi meu primeiro esposo. Eu não quero que ele fique apegado a nada. Eu quero que elas sejam livres para cumprir o teu ídia aonde o Senhor mandar. Elas deviam ter uns 7 anos quando eu fiz essa oração. Então, hoje, quando eu vejo Deus fazendo isso, eu não posso reclamar. Eu não posso falar nada. Eu só tenho que agradecer de ver que Deus cumpriu o propósito dele de Mateus 18, 18. O que é que está te prendendo hoje? Abacuque está olhando as circunstâncias. E aí você vai ver: meu Deus, o que é isso? Mas que Deus é esse? Que deixa o povo dele ser assolado pelo povo inimigo e não vai fazer nada? Ah, vai fazer. Ah, vai fazer. Se ele não fizer com o povo inimigo, ele vai fazer com você, como fez com Abacuque.
E aí ele vem e ele continua. Vede entre as nações, olha o que Deus fala para Abacuque, versículo 5, 1:5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai. Eu quero falar nessa tradução. Vede entre as nações e olhai, maravilhai, porque eu estou realizando uma obra tal nos vossos dias que vocês não vão crer quando vocês verem. Então, Deus está realizando uma grande obra. Quando eu li esse versículo desse jeito, a primeira vez eu decorei no dia. Falei, hoje eu não durmo enquanto não decorar. Vede entre as nações e olhai e maravilhai, porque eu realizo nos vossos dias uma obra tal. Uma obra tal. Fala isso. Uma obra tal Deus está realizando na minha vida, na minha família. Eu não estou enxergando nada, não estou entendendo nada, mas as mudanças fazem parte para que essa obra tal aconteça. Você pode não entender. Você pode não entender, mas você vai ver depois isso acontecendo lá na frente. Você não vai crer quando você vê o que Deus vai fazer na sua vida lá na frente. Mas tome posse. Tome posse, já pela fé, caminha crendo que Deus, nesse contexto todo de mudanças, de tumulto, de briga, de confusão que a gente está vendo nas famílias hoje, uma situação generalizada. Todos os dias, no mínimo um caso, a gente pega de uma família com problema. Não é probleminha, não. É de você sentir esse peso mesmo que Abacuque sentiu. E aí Deus pega e chama Abacuque para olhar para cima, para subir para o alto. Ele fala, sobe, sobe, Abacuque, sobe. Eu quero destacar isso aí para que você faça a mesma coisa hoje. Sobe, Abacuque. Eu lembro do dia que o médico falou comigo, você deve estar com câncer na tireoide, sua prima já teve aqui, operou, já morreu com isso, já está com o mesmo problema, deve ser genética, sei lá como é que é o nome que ele usou lá, o termo, deve ser de família, hereditário, obrigada. Deve ser isso. Aí eu falei, não, em mim não, em nome de Jesus não vai ser nada disso, em mim não. Tem quantos anos isso? Uns 30 anos. Não importa a notícia que o diabo tenha mandado para você, eu tive o privilégio, né, de poder falar para aquele médico de Jesus e ver ele aceitando Jesus comigo e Deus mudando a situação. Então, não importa a notícia que você tem recebido, sobe para um alto monte de oração. Sobe para uma vida de oração como nunca. Ele tem visto, tem me acompanhado de perto nesse um ano que a gente está junto aqui. Se eu tenho um problema, eu nem falo quase com ele. Eu vou para o joelho e começo a orar, oro baixo, oro alto, do jeito que Deus me tomar. Mas também quando eu levanto dali, eu estou outra pessoa. Sobe como Abacuque subiu. Para de olhar as circunstâncias. Essa foi outra coisa que ele me deu ontem que eu pensei até em falar. Para onde está o seu olhar? Porque estou gravando até um vídeo sobre isso. Para onde está dirigido o seu olhar? Seu olhar estão nos problemas ou estão em Deus? Quando você sobe para um alto monte e olha para cima, seus problemas ficam zerados. Você nem consegue enxergá-los. Glória a Deus, que maravilha! Quantas e quantas vezes. Ele viu como eu deitei ontem. Hoje eu levantei fogo puro, como a gente brinca. Totalmente tomada por Deus. Por quê? Porque eu exercitei isso que eu estou pregando para vocês hoje. Eu subi para um alto monte de oração. E aí, quando Abacuque sobe, isto é, sai do clima de problema e para de olhar as circunstâncias e para de olhar os problemas, ele sobe e aí ele vê. Que coisa maravilhosa. Deixa eu ver se eu acho. Queria exatamente o versículo, mas como essa Bíblia é a Bíblia nova que vocês me deram, entendeu? Vocês são responsáveis agora. Não tem nada anotado ainda nela. Sim. Aí ele sobe o capítulo 2, versículo 1, logo ele já diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Olha que maravilha, capítulo 2. E então o Senhor me respondeu. Então, quando você está cheio de luta, cheio de problema, para de olhar e pergunta para ele, porque ele tem a resposta. Ele tem o retorno para você, ele te dá um feedback maravilhoso, que você nunca teve de homem algum. É maravilhoso. Não é qualquer coisa, não. Então, mas para isso você tem que subir. Sobe, capítulo 2, versículo 1. Estou repetindo com propósito para vocês que já são guerreiras, que estão anotando tudo. Quando eu vejo vocês anotando tudo, eu só lembro do meu sonho. Escola Bíblica online, Rita. Para mim é isso que a gente está fazendo aqui, entendeu? Escola Bíblica em plena segunda-feira. Deus é Deus, Ele faz como Ele quer. E a nós só precisamos obedecer, não é?
Sobe, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, isto é, estou sobre um lugar forte. Agora eu vou me apresentar para ouvir o que que Deus tem para mim nessa jornada, nessa caminhada, nessa problemática toda que eu estou vivendo. Eu quero ouvir Deus. Eu não vou caminhar de qualquer jeito, eu não vou sair fazendo nada de qualquer maneira, eu vou parar para ouvir o Mestre, porque dele eu recebo a instrução. O que que ele quer nesse tempo? O que que ele quer? Estou vendo a Lina aqui, né, Lina, com as batalhas, mas ele tem um propósito na sua vida, algo grande. No mínimo, já começou uma intercessão forte para os cadeirantes, para que estão passando o mesmo problema que seu marido, pelos médicos, para que Deus leve os médicos para o hospital, para falar do amor de Deus. Que coisa gloriosa, Deus não deixa de passar nada à toa nem por acaso. Para você que está aqui, eu lembro do meu marido na cadeira de roda igual o seu, por isso me abracei, eu abracei ele e eu, né, abraçamos a sua causa. Eu estar orando e Obrigada, falando, querida. Senhor, isso não vai acontecer à toa nem por acaso, Deus tem um propósito. E foi quando meu marido esteve na cadeira de roda, entrevado, sem mexer nem com um dedo, meu primeiro esposo, que eu pude poder alcançar os médicos de Niterói para Jesus. Rodando de hospital em hospital, para você que não sabe, Lina, rodei todos os hospitais. E para a glória de Deus, médicos e médicas aceitaram Jesus comigo, porque Deus tinha um plano e um propósito. Já falei isso Eu aqui há algum creio. tempo. Mas Deus tem propósito em todas as coisas que nós estamos passando. É só a gente aguardar para ver o tempo do Senhor. Que E Deus aí, eu vou fortaleça, né? deixar é isso, vou deixar o Dimas falar um pouquinho sobre aqui, e depois eu termino porque ele vai precisar sair daqui a pouquinho para atender uns homens que estão resolvendo uma causa aqui. Então, o que falar, né, nesse momento? Deus muda porque Ele tem o melhor para nós. Contemplando aqui o que nós lemos, e não dá para mudar, eu mesmo tendo ido em Joel, mesmo tendo esquecido a minha Bíblia ontem na igreja, peguei a Bíblia de estudo aqui, e agora entendo por que que Deus faz essas coisas acontecer no nosso meio. Quando a Rita leu e falou para que eu lesse também o capítulo 1 de Abacuque, versículo 5, eu comecei a prestar atenção nos detalhes. E quando ele fala, olhe as nações e contemple-nas, fique atônitos e pasme, pois nos dias de vocês, ou seja, nos dias de hoje, né, farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Falei, Senhor, o que que nós não creríamos se fosse só contado? Talvez alguns milagres. E é exatamente o que nós estamos precisando viver. Nós estamos precisando experimentar da parte de Deus os milagres. Amém. E quando a gente está muito necessitado, a gente começa a reclamar. A gente começa a fazer queixa com Deus. Foi o que aconteceu com Abacuque. Nas suas queixas, ele deixa bem claro que conhece Deus. Tu és o Todo-Poderoso, aquele que, né, vive de eternidade a eternidade. E ele começa a falar como se estivesse questionando o que Deus está fazendo. Quando nós não entendemos, a palavra já responde, mas nós não aceitamos, né? Que faça agora, tu não entendes, mas entenderás depois. Uhum. E às vezes a gente resiste a isso. Mas eu fiquei maravilhado com a posição que Abacuque tomou. Reconhecendo o poder, a autoridade de Deus, ele se prontifica a esperar a resposta de Deus. Uhum. Engraçado que a gente ia falar hoje também sobre é, precipitação, né? E aí Deus vai nos dar Abacuque, que vai exatamente na contramão da precipitação. E quando eu vejo aqui no capítulo 2, versículo 1, eu falei, a Rita já falou tudo que eu iria falar, mas vamos lá. Ficarei no meu posto de sentinela. Nessa versão aqui de estudo, ele diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre as muralhas. Ele subiu a uma torre para observar, esperando que Deus respondesse à sua necessidade, à sua angústia, aquele peso que ele estava sentindo no começo. Ele sabia que a resposta só poderia vir do Senhor. E ele se posicionou. Não houve desespero no coração. Deus havia anunciado que a Babilônia iria trazer como peso sobre a nação, mas ele simplesmente se colocou
num lugar estratégico. A torre de vigília era onde ele podia observar até mesmo a chegada do inimigo. E ele foi para lá para ouvir o que Deus iria falar com ele. Ele disse: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele não estava reclamando para o seu próprio benefício, porque ele estava passando por uma necessidade, mas ele estava olhando o todo. Ele estava olhando o que a nação estava vivendo, que a nação iria pagar um preço que a nação não estava preparada para pagar. Então, ele se posiciona como nós devemos hoje também tomar posição diante da nossa nação. Temos visto as coisas absurdas que estão acontecendo, as injustiças sendo praticadas por aqueles que deveriam fazer justiça. E muitas vezes nós, o que a gente vai fazer? O nosso questionamento não vem na direção daquilo que a palavra nos orienta. Nós deixamos que o nosso achismo venha trazer sobre a política um esclarecimento. E isso não funciona. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã, a palavra de Deus funciona quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos de sentinela. Deus disse: o meu povo, lá em 2 Crônicas 7,14, que se chama pelo meu nome, e ele estabelece em que forma ele pode responder à nação, abençoando a nossa nação, dando livramento, tirando o sufoco que nós estamos passando como nação. Então, isso trouxe para mim um alívio, porque a resposta do Senhor, logo no versículo 2 do capítulo 2, diz: então o Senhor me respondeu. Quando a gente se posiciona, a gente pode ter certeza, Deus vai responder. Pode ser até que a resposta não seja como nós queremos, pode ser até que não seja aquilo que nós imaginamos, mas a palavra de Deus diz que ele faz além daquilo que pensamos ou falamos. E esse deve ser o nosso posicionamento nos dias difíceis. Se apresentar para Deus. Mesmo que o seu coração esteja derramando queixas, mas se apresente como? Com humildade, como Abacuque fez aqui, reconhecendo o poder e a autoridade que está sobre ele, e que ele é o grande eu sou, que não falha nunca. E Deus, então, respondendo para Abacuque, ele diz: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, até quem passar correndo vai poder ter a leitura disso, né? Como se fosse um outdoor. Escreva, anuncie, profetiza, é isso que Deus estava falando para Abacuque. Seja um porta-voz daquilo que eu vou fazer, para que todos tenham a visão e venham aguardar, porque há um tempo determinado para cada situação. E Deus fala isso, há um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. A resposta do capítulo 2, versículo 4. Versículo 3, melhor dizendo. Então, Deus sempre tem a resposta para aqueles que buscam. Né? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Lá no livro de Joel, estava lendo lá também, né, capítulo 2, o dia do Senhor se aproxima. E ele diz assim, que haja arrependimento. Capítulo 2, versículo 12 de Joel, fala, que haja arrependimento. Voltai-vos para mim, né? Voltai os vossos corações para mim. Rasgai as vossas, né, os vossos corações e não as vossas vestes. Deus está esperando um posicionamento do seu povo, daqueles que conhecem a verdade, praticam a verdade e sabem que a palavra não falha. E, para finalizar a minha fala, eu quero repetir aquilo que já foi lido, mas da forma como Deus está me falando, que é o capítulo 3 de Abacuque, versículo 17. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo que venha falhar a colheita de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei, eu exultarei. Ou seja, você precisa exultar o Senhor e precisa se alegrar naquilo que Deus está fazendo, se alegrar no Deus da nossa salvação, porque o que vale tudo isso no final?
não é a produção, não é os alimentos, não é o que o mundo está te oferecendo, mas é o que Deus te oferece de mais precioso, que é a nossa salvação. Não perca ela por nada, lute por ela, sabe? Dobre os seus joelhos, ore, busque. Ontem nós tivemos um estudo, ontem não, sábado, falando, né, sobre a criação. Estamos estudando o livro de Gênesis, o início de tudo, e como tem sido interessante a gente observar aquilo que não é pregado nas igrejas. São assuntos que até se evitam falar, e anotando esses detalhes, dando oportunidade para cada um se posicionar. E como a gente vê que as pessoas se esquecem do que Deus quer, daquilo que Deus não se agrada e que Deus deixa claro para nós. Mas muitas vezes eles pensam, não, mas, né, no meu caso, e aí cada um começa a defender a sua teoria, esquecendo da teoria de Deus. Melhor dizendo, dos mandamentos dele, porque os mandamentos dele são imutáveis. O que Deus falou, escreveu, ele diz assim, esses mandamentos são perpétuos. Se a gente observar do início ao fim, ele não mudou. Ninguém pode matar, ninguém pode roubar, ninguém pode deixar de honrar pai e mãe. Isso aí não caiu, não prescreveu, continua sendo forte no nosso meio. E quando nós observamos esses mandamentos, ele diz que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Amém. E guardar é reter, é esconder no coração. E mesmo quando alguém se levanta contra, mesmo quando o ímpio está triunfando, esses mandamentos eles têm autoridade. Eles te dão autoridade para você defender o que Deus prometeu que vai fazer. Então, pode não haver uma boa colheita, pode não haver animais no campo, pode qualquer catástrofe, qualquer tragédia acontecer. Mas o Deus da nossa salvação, ele está aguardando que nós venhamos a exultá-lo, que nós venhamos a reconhecer. Ele é o Todo-Poderoso e ele pode qualquer coisa. Ele pode mudar a nossa história, ele pode mudar a nossa trajetória. Ontem eu falava para alguém, mude a rota, mude a rota, tá dando tudo errado, para o que está fazendo, inicia de novo. Nós temos medo de parar, nós temos medo de começar algo novo. E Deus está falando, tira o velho, lança fora o velho para eu poder dar lugar ao novo. Desafio. E muitas vezes nós não conseguimos nos desapegar. Ficamos presos, ela estava falando aqui do travesseiro, né? Às vezes são coisas mínimas, pequenas, que para os outros não faz nenhuma diferença, e nós nos apegamos àquilo. E quando Deus fala, mano, Deus tem dado ordem para nós, desapega, né? Tira tudo que é o velho. Aí, às vezes a gente pensa assim, mas como que eu vou tirar? Não vou ter nem dinheiro para repor isso e tal. E Deus, a gente esquece que Deus é dono do ouro e da prata. E quando ele dá uma ordem, ele já liberou o que nós precisamos. Seja qual for a quantia, qual seja o valor, se Deus precisar mudar você de país para outro país, para que você viva o que ele prometeu, as promessas dele não têm prazo de validade, mas ele tem um tempo determinado. Mas sabe o que Deus está esperando? Nosso posicionamento. Amém. Suba para a torre de sentinela, de vigia, e fique lá esperando. Pode levantar o profeta novo, o profeta velho, pode vir até você, mas a palavra de Deus não passará. Amém. Ela é eterna na nossa vida. Então, se Deus te prometeu tanto nessa vida como no porvir, espera nele. Atenta para ele. Volte os teus ouvidos para aquilo que o Espírito está falando à igreja, como diz Apocalipse. Ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está liberando sobre nós. Que Deus possa trazer entendimento e nos capacitar na sua infinita sabedoria, que nós possamos esperar que essa resposta já está chegando. Deus já está liberando das nossas vidas tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Temos um dia de vitória na presença dele. Eu quero ainda pensar com vocês. Ele fala, subirei ao monte e aguardarei para ver como é que ele vai fazer comigo, né? Babilônia, naquela época, era a força mundial de guerra. Enfrentar a Babilônia não era brincadeira. Era uma potência. Não era brincadeira. Não era uma potência, exatamente, né? E eu estava aqui pensando, desde novinha, eu pensava comigo mesmo, falava assim,
Se eu tiver, esses dias uma amiga de oração ainda estava dizendo, eu estava aqui orando por você e lembrei de você, dizendo que você gostava, que sua principal atração quando era jovenzinha era sentar na beirada das praças para poder ver os soldados marchando dia 7 de setembro. Achava lindo ver aqueles soldados marchando. Às vezes eu sentava até naquela, como é que chama? Meio-fio, né? No meio-fio, para poder eu ver exatamente os pés dele. E eu não tirava os olhos dos pés deles. E aquilo me chamava a atenção e eu sempre quando terminava eu fazia a mesma pergunta para minha mãe quando era novinha. Como é que eles conseguem todos eles marcharem juntinho? E aí a minha mãe me dizia, treinamento. Isso foi treinamento. E aí eu ficava vendo, conversava com uma pessoa que tinha feito o exército, eu sempre converso com ele sobre isso, conversava com alguém que tinha feito o exército, tinha um comportamento. Conversava com alguém que não tinha passado pelo exército, tinha outro. E eu costumo sempre pensar nesse tipo de atitude. Esses dias a gente pegou um jovem e aí ele falou, Ita, tem que orar por esse casamento, porque se agora em solteiro tá assim, imagina, sabe? Não sei se vai dar conta depois. Eu falei, por que que houve? Ele falou assim, eu estava pegando os móveis, pegando os pesos, tudo ali, quando eu falei, pega aí do lado. Não sei se eu aguento, foi a palavra a palavra dele. Aí, do jovem. E aí ele olhou para mim, eu ouvi a cena, eu falei, nem estou acreditando, mas eu vou sair de perto, vou perguntar direito depois. E aí eu cheguei a um ponto de falar isso para Deus um dia. Senhor, eu não quero casar com quem não tenha feito o exército, não tinha entendimento de nada, mas para mim, fazer o exército era alguém que estava preparado para a guerra. E aí eu ficava vendo aqueles jovens que não passaram pelo exército, não tinha força para nada, ia pegar um móvel, não conseguia, ia fazer uma coisa, não conseguia. E fico vendo meu marido que passou por tudo isso. Ele fala, não, pode deixar que eu vou, pode deixar que eu vou, pode deixar que eu faço. E eu vejo que Deus também me preparou para uma grande luta nos finais dos tempos. Deus não nos chama à toa. O mesmo comportamento que eu tenho, que a minha mãe me conduziu a isso, o exército ensinou para os nossos jovens aí. Quem passou por um exército nunca vai ser um soldado raso. E eu quero te dizer, eu costumo dizer quando as pessoas falam, mas a senhora tem uma fome? Fala, tenho sim. Quem quiser caminhar comigo, vem. Quem não quiser, não tem problema. Tem muita gente aí para discipular. Mas eu sinto que Deus não está nos chamando para viver uma vida de qualquer maneira, uma vida medíocre, pobre, como qualquer pessoa que passou pelo mundo sem fazer diferença. E hoje eu quero te dizer como é que você aguarda. Ele fala assim: eu vou aguardar para ver o que que Deus vai fazer. E o que Deus fez não foi agradável. Eu quero te dizer que às vezes Deus vai deixar acontecer coisas que não são agradáveis aos nossos olhos. Deus deixou o inimigo, a força mais potente do inimigo, vir contra Judá, contra Israel, e entrar em Jerusalém e arrasar tudo. Por que será? Para que hoje eu e você tivéssemos essa carta, esse livro aqui, no mínimo, esse livro de Abacuque, e pudéssemos aprender com ele. Para que Abacuque se posicionasse e fosse um soldado de guerra, porque antes ele só sabia reclamar e murmurar. Então, como é que você está aguardando a resposta de Deus que você está pedindo? Você está aguardando, reclamando, murmurando, triste, abatido, sabe, brigando com todo mundo? Ou você está aguardando como Abacuque aguardou, subindo para um alto monte e adorando ao Pai e ouvindo o que Deus estava ministrando para ele, para que ele fizesse? Porque às vezes nós ouvimos o que Deus falou, mas nós estamos correndo para cá e para lá, resolvendo tanta coisa que nós não sabemos direito o que Deus está falando. Então não temos como fazer o que ele está dizendo. Para que a gente faça o que Deus mandou, nós precisamos parar como Abacuque, ouvir a voz dele. E aí sim, nós vamos poder escrever o último capítulo de Abacuque na nossa própria vida e viver tudo o que ele viveu. Cantando esse hino que eu considero um dos hinos mais lindos da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Porque a minha alegria não está na circunstância. A minha alegria está em cima, vem de cima. É ela que me sustenta. É ela que me faz triunfar. Então, nessa manhã, eu queria que você pensasse no livro de Abacuque de uma forma diferenciada. Que você pegasse, como eu sempre falo e vou falar sempre, lesse ele todo de um gole. Pega hoje 3 capítulos só, pequenininho, maravilhoso. Sua vida vai mudar. Agora, quando você lê, leia como sempre eu oriento.
como professora, eu sempre tratei disso de uma forma forte. Eu não gosto de ninguém lendo para mim devagar, quase parando. Quando alguém vai ler para mim, eu falo, leia com entonação na voz. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça nada na terra, ainda que eu tenha um marido, uma peste, ainda que eu tenha um filho que está aprontando, ainda que eu tenha isso, eu tenha aquilo, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Não importa a situação que eu esteja vivendo, eu quero me fortalecer nele, porque ele que é a minha força. Ele diz que ele me faz cavalgar sobre as alturas da terra, como está no Abacuque. Se ele faz você andar sobre as alturas da terra, isso significa você não vai viver uma vida medíocre, olhando para as circunstâncias, olhando para os probleminhas. Não, probleminhas aqui são leves, perto do que a gente vê no hospital de câncer. Eu sempre falo isso. Vai no hospital de câncer, no Rio, e você vai ver o que é problema. Começa a se alegrar, sim, no que Deus está fazendo, no que Deus já fez na sua vida. E aí você vai poder cantar como Abacuque no final do livro, ainda que. Eu vou aguardar, sim, Senhor, para ver a grande obra que o Senhor vai fazer na minha vida, na minha família. Já contei, mas é bom a gente repetir. Nas brigas que a gente tinha no primeiro casamento, eu falava isso sem cessar. Eu vou ver a glória da última casa maior do que a da primeira. Você tem que falar o capítulo, o versículo do jeito que está. E você tomar posse. Eu vou ver, eu não casei para um divórcio, eu não casei para separação. A Bíblia diz: Deus não nos deu filhos para perturbação, mas Ele nos deu filhos como sementes santas, benditas dele. Então eu tenho que dizer: minha filha vai ser uma bênção, minha filha tá. Não importa como ela esteja vivendo hoje, você vai profetizar, você vai falar, como você ouviu o Dimas falar. Ah, mas hoje os relacionamentos estão quebrados, estão truncados, mas você vai ser aquela pessoa que vai trabalhar na restauração. Você vai caminhar a segunda milha. Você vai atrás daquele que te pisou, que te caluniou. E a Bíblia fala claro, dá presente. Vai atrás, procura. Seja você um canal de bênção. Ele diz que ele nos deu um ministério de reconciliação. Isso é um ministério, não é uma atitude isolada, sozinha, não é um ministério. Eu preciso trabalhar reconciliando as pessoas uma com a outra e o mundo com Deus. Eu preciso trabalhar desse jeito. Eu não posso ficar na minha casa de braço cruzado enquanto o mundo está morrendo sem Jesus. Não, para onde você for, você precisa falar desse amor de Deus. Você precisa ensinar o povo a profetizar. Já contei aqui, mas é bom repetir. Eu tive perda de memória em último nível, de não saber onde estava o carro. Mas eu andava por meio da rua e falava os textos da Bíblia. Fiquei curada desse jeito. A memória do justo é abençoada, Provérbios. A memória do justo é abençoada. Eu falava sem cessar. A minha memória é abençoada, a minha memória é abençoada, a minha memória, eu tenho a mente de Cristo, como diz em Coríntios. Eu tenho a mente de Cristo. Eu falava um versículo de Oséias também. A memória do justo é como o vinho do Líbano. E aí eu acrescentava e falava: Senhor, esse é por minha conta, sempre fresca. O vinho do Líbano é sempre fresco. Então eu falava: assim como o vinho do Líbano, Senhor, é sempre fresco, a minha memória vai ser sempre fresca. Fiquei curada desse jeito, usando a palavra, tomando ômega 3 e fazendo a caminhada todos os dias, como o médico me orientou. Porque a gente tem que aprender a ouvir de todo lado. Aquilo que é bom, nós temos que fazer. Você está fazendo seus exercícios físicos? Subir para um monte, como a Bacu que está subindo aí, não é para qualquer um. Tem que ter um treinamento. Esse daqui acho que já começou chegando na minha vida me treinando, entendeu? Até hoje, quando eu conto, ninguém acredita. Mas ele olhou para mim e falei: bem, conhecendo você do jeito que eu conheço, né? Falei: vou fazer uma proposta. Falei: o que você quer propor? Nosso namoro vai começar num monte de oração. Vamos subir para o monte amanhã para a gente orar? Eu olhei para ele: eu nunca subi no monte, meu monte era meu quarto. Eu vou subir para o monte sem saber onde fica, então ele sabia. Meu monte é meu quarto, minha almofada no meu quarto, é lá que é meu monte. Não, mas é o monte mesmo que eu estou falando. Eu quero te convidar a subir um monte lá de Itaipu, como é que chama aqui? De Várzea. Vamos amanhã subir um monte de oração? Eu falei: não sei se eu aguento mais com você, né? Vamos embora, não sei nem que monte é esse. Mas vamos. E aí nós subimos um monte de oração. Meu Deus, temos as fotos. Todo mundo chorando e orando lá em cima. E a gente dobrava o joelho, ele levou, não sabia, ele tinha levado um tapetinho para nós. Ele jogou o tapetinho no chão e falou assim: ajoelha, vamos orar junto então aqui. E nós começamos a orar e a chorar. Daí a pouco a gente estava adorando ao Senhor.
cantando e colocando ao Senhor, Senhor, que sejam os teus planos, não os nossos, os teus planos, não os nossos, os teus planos, não os nossos. E é por isso que dá certo. Mas hoje a gente vê as pessoas não querem buscar o Senhor, não querem subir para um monte para orar, não querem ter uma vida de oração, que é tudo menos buscar o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz: busca o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, converta-se ao Senhor, seu Deus, porque ele virá, como ele está falando em Joel, ele virá e ele está preparando um grande exército na terra. Ele não está nos chamando para viver uma vida medíocre. Ai, aonde está? Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, sabe? Porque isso, porque aquilo. Não, isso é milícia, isso é. Deus não quer a gente nesse tempo, mas não. Acabou esse tempo. Nós precisamos levantar de manhã alegre, felizes, de cabeça erguida e dizer para Deus: obrigada, Senhor, porque esse dia vai ser um dia de bênção. Você pode ter um dia de peso, como eu tive ontem, de pedir socorro a Ele. Põe a mão na minha cabeça, ora por mim, porque eu estou precisando. Pode, isso é normal. Deus sabe disso. E o Senhor quer isso, que você se humilhe e peça oração. Mas depois da oração, a gente viu a diferença. Amém. Silvia quer subir Vamos um monte subir, com a gente. marcar. Vamos subir, vamos marcar, Silvia. Silvia de Niterói, né, Lezinho? Vamos embora. Quem quiser Agora eu vir já de sei. Campinas também pode vir. Quem quiser vir de Campinas, pode vir para subir um monte, né? Vamos marcar, viu? Subir um monte de oração, um monte de oração aqui em Niterói é uma coisa linda. Está feliz por isso, né, Silvia? Casamento, família restaurada. Silvia teve o primeiro netinho dela, que o diabo lutou, mas o Senhor já deu a vitória, né, Silvia? Que coisa maravilhosa ver essas famílias restauradas e Deus abençoando e liberando as bênçãos. Então, vamos subir um monte sim para agradecer a Deus. Nós já fomos algumas vezes, mas não podemos deixar de esquecer o que Deus fez ali e tem feito. Vidas é um monte assim que não para, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Pode vir, Pâmela. De Campinas também, pode vir. Tem chão aberto aqui para dormir. Tem chão aberto aqui, pode Sócrates vir. já conhece a terrinha. É, só que já conhece. Então, hoje eu quero te convidar a subir a um monte de oração, a ter uma vida que agrade ao Senhor. E se você tiver essa vida, você não precisa se preocupar verdadeiramente com coisa alguma. Tudo está nas mãos dele. Quando você sobe para um monte alto de oração, você vai ter uma visão ampla do que Deus está fazendo. E nada vai te ser oculto. Por isso, Abacuque pôde dizer: não importa as circunstâncias, eu quero me alegrar nele. Quero viver uma vida que agrade a ele em primeiro lugar. E enquanto eu estou adorando a ele, ele vai resolvendo os meus problemas de uma maneira linda. Porque ele é advogado, ele é juiz justo. Eu sempre brinco com ele assim: ai de quem se meter comigo. Eu tenho um advogado, um juiz justo. Para que eu vou me preocupar com alguma coisa? Não, não tem que me preocupar com coisa alguma. Que nesta manhã e nessa semana, Deus traga para vocês esse clima de paz que tem trazido para nós. Amém. Clima de alegria, clima de amor, clima de renovo a cada manhã, entregando todos os nossos problemas nas mãos de Deus. Todos, todos, todos. E Ele de nada nos deixará com falta, porque Ele é o nosso pastor do Salmo 23. Quem caminha com Ele de nada terá falta. O que você precisa hoje? Ore, coloque diante dele e pode caminhar se alegrando que você vai ver a vitória. Amém? Vamos estar orando pela família da semana. Yes. Se alguém quer colocar, pode colocar. Quem ainda não teve, não recebeu, qual família que ainda não oramos, se tem alguém que lembra aqui, pode colocar, senão a gente vai estar orando de uma forma geral. Ok? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a nossa gratidão pelo casamento da Silvia, Pai, a família dela restaurada, e pelo nascimento do seu primeiro netinho, Senhor. Muito obrigada, Pai, por ver a Tua filha feliz ali, como a Tua palavra nos promete, Pai. Deus, que nós veríamos os filhos dos nossos filhos, Pai. Muito obrigada, Pai. Tua filha tem visto isso acontecer. Quero te entregar também a família da Pâmela, Pai. Ajuda a tua filha, Pai, que tem sido sempre humilde, quebrantada, ouvindo o Senhor. Fortalece cada família aqui, Senhor, desse grupo. Tu conheces as necessidades de cada uma delas. Quero te entregar a Carol também, a Alessandra, o Márcio, que eles temos orado, Pai.
de forma específica pelos negócios, a mãezinha da Malu, a mãezinha da Andréia, Pai, todos que têm pedido oração, Senhor, os negócios, Senhor, da Jéssica, Ai, todos que estão orando, Pai, pelos trabalhos, Pai, todos que vão para o trabalho agora, que eles tenham uma semana, Senhor, de vitória. Ah, Deus, a Dani, o Maico, é verdade, suas filhinhas, todas as mudanças, tudo que o Senhor vai fazer ali, Senhor, nesse mês, que o Senhor possa estar dando vitória à tua filha. Fortalece, 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 Pai. Levanta o teu exército, Pai mesmo, poderoso, como o Senhor diz em Joel também, em toda a face da terra. Levanta um exército poderoso, um exército, Pai, que não fica parado, Pai, chorando em qualquer esquina, mas que seja um exército, Senhor, pronto para a guerra, aonde o Senhor precisar, como o Senhor precisar. Não nos deixe recuar, Senhor, diante das lutas, dificuldades da vida. Não nos deixe abatido, Pai. O peso vem, como Abacuque falou, eu vi isso ontem, mas a alegria vem pela manhã, como é promessa tua. Muito obrigada. Continua mesmo nos ajudando, Senhor, nos preparando para tudo que tu tens. Fortalece e dê para o teu povo uma semana de paz, uma semana de vitória. Abençoa a família da Dartel também, Senhor, que entrou hoje. Cuida dela, Senhor, seus netinhos, suas filhas, Senhor. Dá vitória a ela, estabelece o teu plano, Pai, na vida dela. Sabes que a tua filha sempre, Senhor, te serviu com tanta fidelidade, honrando o teu nome. Agora, Pai, direciona ela para tudo que tu tens, Pai, que essa semana seja uma semana especial, de definição em todas as famílias. Nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém.